Olá, bom dia, tudo bom com vocês? Eu desejo uma semana muito tranquila, abençoada, que vocês venham a realizar bastante coisas nessa semana. Desejo tudo de bom para vocês e vamos iniciar? Essa semana nós vamos falar sobre funções. Primeiro eu vou iniciar com o conceito. É muito importante que vocês saibam o que é uma função. O conceito de função é um dos mais importantes em toda a matemática. O conceito básico é o seguinte: toda vez que temos dois conjuntos e algum tipo de associação entre eles, que faça corresponder a todo elemento do primeiro conjunto, um único elemento do segundo, corresponde a uma função. O uso de funções pode ser encontrado em diversos assuntos. Por exemplo, na tabela de preços de uma loja, a cada produto correspondente um determinado preço. Outro exemplo seria o preço a ser pago numa conta de luz, que depende da quantidade de energia consumida. Observe, por exemplo, o diagrama das relações abaixo. Se você prestar atenção, nós temos dois diagramas. Nós temos o diagrama A e nós temos o diagrama B. Onde o diagrama A, nós temos os elementos 1, 2, 3 e 4. E o diagrama B, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Mas se você prestar atenção, o diagrama A para o diagrama B, nós temos associações do 2, do 3 e do 4. O 2 está associado ao 1, o 3 está associado ao 2 e o 4 está associado ao 3. Quando isso acontece, então essa relação aí acima, ela não é uma função, pois existe o número 1 do conjunto A que não está associado a nenhum elemento de B. Então, para ser uma função, todos os conjuntos de A têm que estarem associados ao conjunto de B. Neste caso, não é uma função porque o número 1 não está associado a ninguém do B. Agora vamos ver outra ideia. Essa ideia aí. O 0 está associado ao 0. O 1 está associado ao 1. O 4 está associado ao menos 2. O 4 está associado ao 2 e o 9 está associado ao 3. Neste caso, também não é uma função, porque ele diz que os elementos de A, eles só podem ligar um elemento de B. Exemplo, esse seu número 4 aí, ele está ligando tanto o menos 2 quanto o 2. Os elementos de A não podem ser associados a dois elementos de B. Já nesse nosso último exemplo, desses dois diagramas, esse aí é uma função, porque cada elemento de A só está associado a um elemento de B. 1 está associado ao 5, o 2 está associado ao 6, o 3 está associado ao 7, o 4 está associado ao 8. Aí você me pergunta, professora, mas o 9 e o 10 não está associado a ninguém. Não tem problema. Ele só precisa ter que todos os elementos de A estejam associados a um elemento de B. Tá? Outra pergunta também. Professora, e eu posso dois elementos de A estarem associados a um único elemento de B? Pode. O que não pode é um elemento de A estar associado a dois de B. Mas dois de A podem estar associados a um de B. Aí, função. De modo geral, dados os conjuntos A e B e uma relação entre eles, dizemos que essa relação é uma função de A em B. Se somente se, para todo x pertencente a A, existe um único y pertencente a B, de modo que x se relacione com o y. Exemplo, o A está relacionado a 1, o B relacionado a 2, o C relacionado a 2 e o D relacionado a 3. Foi o que eu falei no slide seguinte. Eu posso ter dois elementos de A que possam ligar a um único elemento de B. Porém, eu não posso ter um elemento de A ligado a 2 de B. Agora, nós vamos entender o que é domínio, contradomínio e imagem de uma função. O domínio de uma função de A em B é sempre o próprio conjunto de partida, ou seja, o domínio é igual a A. Se um elemento x pertence a A estiver associado a um elemento y pertencente a B,
dizemos que y é imagem de x. Indica-se y igual a f de x. E lê-se y é igual a f de x. Observe o domínio à imagem da função abaixo. Se a gente prestar atenção, nós temos dois diagramas. O diagrama A e o diagrama B. Onde o diagrama A eu tenho 1, 2, 3 e 4. E o diagrama B eu tenho 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Porém, o 1 está ligado em 5, o 2 está ligado a 6, o 3 está ligado ao 7 e o 4 está ligado ao 8. Nesse caso, o domínio é o conjunto de partida. Ele está partindo de A para B. Então, o domínio será 1, 2, 3 e 4. Beleza? E quem está recebendo a partida, que é o conjunto B, é a imagem. Porém, os elementos que estão associados em A. Exemplo, os únicos elementos que estão associados em A é 5, 6, 7 e 8. O 9 e 10 não está associado a nenhum elemento de A. Então, eles não fazem parte da imagem. Domínio é o conjunto de partida. E a imagem são os elementos que são associados ao conjunto de partida. O conjunto B é conhecido como contradomínio. Todo esse conjunto B, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, é chamado de contradomínio. Esse nome é escolhido pelo fato de que nem todos os elementos de B precisam ser usados para que a função seja válida. Exemplo, o 9 e o 10 não foi utilizado, mas não quer dizer que esses dois diagramas não formam uma função. Formam sim. Por quê? Porque todos os elementos de A estão ligados a um único elemento de B. E isso é o que é uma função. Além disso, esse nome remete à dependência que existe entre os elementos do conjunto A e B. Outro exemplo. Se f é uma função, esse n vocês se lembram? Números naturais. Se f é uma função de números naturais em números naturais, isso significa que o domínio e o contradomínio são números naturais, definida por y igual a x mais 2. Então, temos que a imagem de 1 através de f é 3, ou seja, f de 1, quando a gente substitui o valor de 1 na função, que é y igual a x mais 2, você fica 1 mais 2, que é igual a 3. Quando a imagem é 2, através de f é 4, ou seja, no lugar de x eu coloco 2, então 2 mais 2 é 4. De modo geral, a imagem de x através de f é x mais 2. Ou seja, a função, neste caso, é f de x, x mais 2. Eu vou voltar aqui o slide para que você possa entender. Vamos lá. Neste caso aqui. Neste caso, eu tenho 1, que é o meu valor de A, que a minha imagem é 5. Então, o meu valor da minha função é 5. Meu valor de x é 1 e o valor da minha função resultante é 5. Então, o valor de y é 5. Neste caso, o valor de x é 2, o valor de y é 6. Neste outro caso, o valor de x é 3, o valor de y é 4. Qual seria a minha função resultante aí? Não seria x mais 4? Porque se você prestar atenção, essa minha função seria x mais 4. Porque quando x é 1, o meu y é quem? É 5, porque 1 mais 4, 5. Quando o meu x é 2, minha função, o resultado vai dar quanto? 6, porque 2 mais 4 dá 6. E assim sucessivamente. Seguindo. Em uma função f de A em B, os elementos de B, que são imagens dos elementos de A, através da aplicação de f, formando o conjunto imagem de f. Segundo o conceito da função, existem duas condições
para que uma relação f seja uma função. Primeiro, o domínio deve sempre coincidir com o conjunto de partida, ou seja, todo elemento de A é ponto de partida de flecha se tivermos um elemento de A do qual não parta flecha, a relação não é função. O que ele quis dizer aí? Ele quis dizer que todos os elementos de A têm que estar ligados nos elementos de B. Lembrando que um elemento de A só pode estar ligado a um elemento de B. E o 2, de cada elemento de A deve partir uma única flecha. Se de um elemento de A partir mais de uma flecha, a relação não é função. Lembrando também que todos os elementos de A têm que ter ligação com B. Se tiver algum elemento que não foi ligado, então não é função. Dando continuidade. Aqui eu tenho algumas observações. Como x e y têm seus valores variando os conjuntos A e B, recebem o nome de variáveis. A variável x é chamada de variável independente. E a variável y é uma variável dependente, pois para obter o valor de y, dependemos de um valor de x. Uma função f fica definida quando são dados o domínio, conjunto A, e o seu contradomínio e a lei de associação. Nós temos dois exemplos aí, que os resultados vão estar no final do vídeo, tá, gente? Nem se preocupe. Mas nós temos, considere a função f, A está associada a B, pelo diagrama a seguir. Então, se você ver aí, nós temos o 1 está ligado a 1, o menos 3 está ligado ao 9, o 3 está ligado ao 9, e o 2 está ligado ao 4. Todos os elementos de A estão ligados a algum elemento de B. Então, isso é uma função. Quem é o domínio dessa função? Quem é a lei de formação? Quem é o conjunto imagem? Quem é o contradomínio? No fim dos slides, nós vamos ter tudinho direitinho, tá? Função injetora. Vamos lá, nós vamos falar sobre 3 tipos de funções. Função injetora, agora, função sobrejetora e função bijetora. Depois nós vamos falar sobre a função inversa. Mas, a princípio, vocês precisam saber o que é função injetora, sobrejetora e bijetora. Função injetora. Uma função injetora, também chamada de função injetiva, é aquela em que cada elemento da imagem está ligado a um único elemento do domínio. O diagrama a seguir ilustra o comportamento da função f de x igual a 2x, em que o domínio é o conjunto dos naturais menores que 4, e o contradomínio é o conjunto dos números naturais menores do que 9. Então, eu tenho 1 ligado ao 2, o 2 ligado ao 4 e o 3 ligado ao 6. Porque diante da minha lei de formação, eu tenho 2x. Então, no lugar de x eu boto 1, então 2 vezes 1 dá 2. No lugar de x eu boto 2, 2 vezes 2 deu 4. No lugar de x eu boto 3, então 2 vezes 3 deu 6. Se você prestar atenção, todos os elementos de A estão ligados a um único elemento de B. Então, isso é uma função injetora. Um único elemento de A está ligado a um único elemento de B. Função injetora. E o que é a função sobrejetora? A função sobrejetora é considerada quando todos os elementos do seu domínio estão relacionados a pelo menos um elemento do domínio. Essa definição equivale a dizer que o contradomínio de uma função sobrejetora é igual à sua imagem, pois nesse tipo de função, todo elemento do contradomínio é imagem de algum elemento do domínio. Exemplo, na função injetora, todos os elementos do domínio, que é de A, têm que estar ligados a elementos de B, que é o contradomínio. Porém, sobrejetora, todos os elementos de A têm que estar ligados em B, e todos os elementos de B têm que estar ligados em A também. Eita, professora, enrolou minha cabeça. Então, vamos lá. Quem é o domínio aí? Não é A, B, C e D?
Quem é o contradomínio? 1, 2 e 3. Quem é a imagem? Não são os valores de associação com A. Então, o A está associado a 1, o B está associado ao 2, o C está associado ao 2 e o 3 está associado ao D. Então, todos esses elementos estão associados a alguém. Lembrando, que para ser uma função, um elemento de A só pode estar ligado a um elemento de B. Mas um elemento de B pode estar ligado a dois elementos de A, que é o caso do 2. O 2, que é o contradomínio, ele está ligado a dois elementos de A, não tem problema. Agora, o que não pode é tipo B está ligado em 1 e em 2. Aí não pode. Então, neste caso, é uma função sobrejetora. Todos os elementos têm que estarem associados, tanto de A quanto de B. E a função bijetora? A função bijetora ela tem que ser injetora e sobrejetora. Exemplo. A função bijetora, também chamada de bijetiva, é um tipo de função matemática que relaciona elementos das duas funções. Desse modo, os elementos de uma função A possuem correspondentes em uma função B. Importante notar que elas apresentam o mesmo número de elementos em seu conjunto. Exemplo, o domínio aí é quem? Menos 1, 0, 1 e 2. Quem é o contradomínio? 4, 0, menos 4 e menos 8. Quem é a imagem? A imagem são os valores que são associados com A. Quem é? 4, 0, menos 4 e 8. Então, se você prestar atenção, todos os elementos de A estão ligados a um único elemento de B, função. E todos os elementos de B estão ligados a algum elemento de A. Isso é o quê? Sobrejetora. Então, ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Então, quando ela é as duas coisas, nós chamamos de bijetora. Legal, né? Esse assunto é muito bom, gente. Muito bom mesmo. E agora nós vamos para a função inversa, para finalizar esse nosso assunto. A função inversa, ela diz, para determinar se uma função possui inversa, é preciso verificar se ela é bijetora. Para ela ser bijetora, gente, ela tem que ser o quê? Injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Quer dizer que todos os seus valores têm que estar ligados a A ligado a B e B ligado a A. Pois os pares ordenados da função f devem pertencer à função inversa, f de menos 1, da seguinte maneira. X e y, que são as coordenadas, f de menos 1, se somente se y e x forem iguais ao conjunto f. Então, vamos lá. Dados os conjuntos A, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, B, menos 5, menos 3, menos 1, 1 e 3. Gente, às vezes desculpa pelo barulho, tá? Porque eu moro em residência e eu moro em uma principal, então sempre está passando carros. Mas peço perdão pela zoada se estiver soando no áudio para vocês, tá? Então, nesse caso, quem é o conjunto do domínio? Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Quem é o conjunto do contradomínio? Menos 5, menos 3, menos 1, 1 e 3. A função A associada a B, definida pela fórmula y igual a 2x menos 1, seja o diagrama dessa função. Então, vamos lá. Então, f é menos 2 e menos 5, menos 1 e menos 3. Professora, como foi que chegou a esse valor? Simples, gente. Se a função é y igual a 2x menos 1, todos os valores de A são os valores de x aí, ó. Então, é só substituir. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Menos 4 com menos 1 dá quem? Menos 5. Por isso que o menos 2 está ligado ao menos 5. Menos 1, quando você substituir na fórmula, você tem 2 vezes menos 1, você tem quanto? Menos 2. Vezes menos 1 dá menos 2. Vamos lá, novamente. Y é igual a 2x menos 1. Quando x for menos 1, vai fazer 2 vezes menos 1 dá menos 2. Com menos 1 dá menos 3. Então, por isso que o menos 1 está ligado ao menos 3. Desculpa pela falhazinha na explicação, tá, gente? Aqui é ao vivo. Y é igual a 2x menos 1. Então, eu tenho 2 vezes x menos 1. Quem é x nesse caso agora? 0. Então, 2 vezes 0 é 0, menos 1 dá menos 1.
e assim sucessivamente. Então, por isso que o menos 2 está ligado ao menos 5, o menos 1 está ligado ao menos 3, o 0 está ligado ao menos 1, o 1 está ligado ao 1 e o 2 está ligado ao 3. Então, a função menos 2 é menos 5, menos 1 é menos 3, 0, menos 1, 1 e 2 e 3. Não sei se vocês se lembram, mas vocês devem ter estudado coordenadas. Coordenadas eu tenho o valor de x e o valor de y. Se você prestar atenção nessa função aí, meu primeiro valor é x e meu segundo valor é o y. Essa função é bijetora, pois cada elemento do domínio está associado a um elemento diferente no conjunto da imagem. Pode ser bijetora, essa função admite inversa. A sua função inversa será implicado por f elevado a menos 1. Quando você vê f elevado a menos 1, ele está falando da inversa, tá? Aí vai ser b está associada a a, definida pela fórmula x igual a y mais 1 sobre 2. Porque o menos 2 vai estar associado a... O menos 5 vai estar associado a menos 2, o menos 3 associado a menos 1, o menos 1 vai estar associado ao 0. Então, neste caso, o valor de x agora passou a ser menos 5, menos 3, menos 1, 1 e 3. E o valor de y passou a ser menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então, é você inverter os valores. Mas, olha, preste atenção. Não é só inverter. Se você prestar atenção na minha primeira fórmula, foi 2x menos 1. Já a inversa dela deu quem? Y e x igual a y mais 1 sobre 2. Então, não é só você trocar ali, eu vou botar do valor de x, eu vou botar y... E não é. Tem um trabalhozinho a ser feito que a gente vai ver nesse próximo slide. Eu tenho aí dado essa sentença de uma função y. Para encontrar a sua inversa, é preciso seguir alguns passos. Dada a função y igual a 3x menos 5, determinaremos a sua inversa da seguinte maneira. Primeiro passo que a gente tem que fazer é isolar o valor de x. Nós temos aí y igual a 3x menos 5. Quando a gente isola x, a gente deixa o x sozinho, não é verdade? E esse menos 5 passa para o primeiro membro, que é negativo, passou a ser o quê? Positivo. Por isso que ficou y mais 5 igual a 3x. Como você vai isolar x, esse 3 tem que passar o quê? Dividindo. Então, quando eu passo dividindo, ficou como x igual a y mais 5 sobre quem? Sobre 3. Aí, agora sim, o segundo passo, troca-se o x pelo y e y por x, pois é mais usual termos como variável independente a letra x. Depois que você faz todo o processo, é que você troca as letras. O y vai para o lugar de x e o x vai para o lugar de y. Então, essa função fica y igual a x mais 5 sobre 3. Portanto, a função f de x igual a 3x menos 5 terá a inversa igual a f elevado a menos 1 de x igual a x mais 5 sobre 3. Então, quando a gente trabalha a inversa, tem um trabalhinho a ser feito. Prestem atenção, todo trabalhar. A gente sempre tem que isolar x para fazer as coisas bem direitinho, tá bom? Depois que isola, depois que resolve, é que a gente troca os valores. O x vai para y vai para x. De antemão, eu agradeço a todos vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula de funções. Qualquer coisa, voltem, vai para o início. Façam anotações de coisas que eu tenha falado, para dar tudo certo. Deixei uma frasezinha para vocês. Um ladrão rouba um tesouro, mas não furta a sua inteligência. Uma crise destrói uma herança, mas não uma profissão. Não importa se você não tem dinheiro, você é uma pessoa rica, pois possui o maior de todos os capitais, a sua inteligência. Invista nela e estude. Augusto Cury. Então, assim que terminar esses slides, terá a explicação do exercíciozinho do slide que eu passei. E aí, tem uma lista de exercícios, tá? Que eu espero que vocês façam. Vai ter a aula, a live para vocês, de resolução das questões que vocês mais tinham dúvida. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem me perguntar sem problema nenhum.
que eu vou tirando as dúvidas de vocês. Eu só preciso que vocês se dediquem, se esforcem e procurem resolver os exercícios para que tudo venha a dar certo, tá bom? Beijos a todos, fiquem com Deus e qualquer coisa me procurem. Tchau, tchau. Olá, gente, tudo bom? Como foi falado no slide, no vídeo, né? Eu vou resolver o exercício que foi passado no vídeo para vocês. Ele tem 2 diagramas. No primeiro diagrama ele chama diagrama A e o segundo ele chama diagrama B. No diagrama A ele tem os elementos 1, menos 3, 3 e 2. E no diagrama B ele tem 1, tem o 9, tem o 4 e tem o 5. Ele tem que o 1 está ligado em 1, que o menos 3 está ligada no 9, que o 3 está ligado ao 9, pode. O que não pode era o 3 está ligado a 1 e o 9. Aí não pode. E o 2 está ligado ao 4. Pronto. Tem assim. O 1 ligado ao 1, o menos 3 ao 9, o 3 ao 9 e o 2 ao 4. Vocês sabem que o diagrama de A vale o valor de x e o diagrama de B vale o valor de quem? De y. Aí na letra A, ele pede o domínio desta função. Quem é o domínio desta função? O domínio desta função são os elementos de A, são os elementos da partida. Então vamos lá. Quem são os elementos do domínio? 1, menos 3, 3 e 2. Colocando em ordem, eu tenho menos 3. Depois do menos 3 vem quem? Vem o 1, vem o 2 e vem o 3. Então, o domínio são os elementos de quem? De A. Beleza? Agora, vamos para a letra B. Letra B, ele pede quem é f de 1, quem é f de menos 3, quem é f de 3 e quem é f de 2. Aí vamos lá. F de 1, eu sei que o valor de x é 1. Vamos lá. Se o valor de x é 1, quem é o valor de f de 1? 1. Quem é f de menos 3? Vamos lá. Quando x é menos 3, y é quem? 9. Então, 9. Quem é f de 3? Quando x é 3, y é quem? 9 também. Espero que vocês estejam entendendo. E f de 2, vamos lá. X é 2, y é quem? 4. Muito bem. Letra C. Ele pede conjunto imagem da função. Então, vamos lá. Quem é o conjunto imagem? São os elementos que estão ligados no meu contradomínio. Quem é o meu contradomínio? Contradomínio. Quem é o meu contradomínio? Meu contradomínio é o meu conjunto B. 1, 9, 4 e 5. Só que a imagem, eu só tenho ligado os elementos de A em 3 elementos de B. Quem é? 1, 9 e 4. Então, quem é a imagem? 1, 4 e 9. Só colocando em ordem, tá, gente?
Mas se colocasse 194, estaria certo do mesmo jeito. E a letra D, ele pede a lei de formação. O que é a lei de formação? É a minha função. Vamos prestar atenção. Eu sei que x é 1 e y é 4. Y é 1, desculpa. X é menos 3, y é 9. X é 3, y é 9. X é 2, y é 4. E aí, gente? A minha lei de formação é y igual a x ao quadrado. Essa é a minha lei de formação. Por quê, professora? Vamos lá. Se eu digo que é y igual a x ao quadrado, eu estou dizendo que quando eu substituir o valor de x aqui é quem? Não é 1? Então, 1 ao quadrado é quem? É 1. Então, ó, y deu 1. Aí agora, quando x for menos 3, ó. Então, eu tenho, não é x ao quadrado? Menos 3 ao quadrado. Quanto é menos 3 ao quadrado? 9. Aqui eu tenho 9. Aí agora, y, quando x for 3? 3 ao quadrado eu tenho quem? 9. 9 aqui. E quando x for 2, vai ser 2 ao quadrado. E 2 ao quadrado é quem? 4. Então, eu posso dizer que minha lei de formação é y igual a x ao quadrado. Espero que tenham entendido. Daqui a pouco eu vou fazer o número 2. Beijos. Agora, gente, nós vamos fazer o número 2. O número 2 diz assim: dada a função f dos reais associado aos reais, ou seja, o domínio são números reais e o contradomínio também são números reais, definida por f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Ele diz: calcule, na letra A, f de 2, f de 3 e f de 0. Então, aonde for x eu vou botar 2, aonde for x eu vou botar 3 e aonde for x eu vou botar 0. Então, vamos lá. Para f de 2, eu tenho x ao quadrado menos 5x mais 6. Então, eu tenho 2 ao quadrado menos 5 vezes 2 mais 6. Quanto é 2 ao quadrado? 4. Menos 5 vezes 2, 10, mais 6. Quanto é 4 menos 10 mais 6? Quanto é 4 menos 10? Menos 6. E menos 6 mais 6, 0. Então, f de 2 é igual a 0. Então, quando x é 2, y é quem? 0. Aí, agora vamos para f de 3. Eu tenho x ao quadrado menos 5x mais 6. Então, você tem 3 ao quadrado menos 5 vezes 3 mais 6. Quanto é 3 ao quadrado? 9. 5 vezes 3, 15. Mais 6. Igual. Quanto é 9 menos 15? Menos 6. Menos 6 mais 6 igual a quem? 0. Então, para f de 3, y é quem? 0. E agora ele quer f de 0. Então, vamos lá. F de 0 para x ao quadrado menos 5x mais 6. Então, no lugar de x, você bota 0 ao quadrado menos 5 vezes 0 mais 6. Quanto é 0 ao quadrado? 0. 5 vezes 0? 0. Só sobrou quem? 6. Então, f de 0 é igual a 6. Então, quando x for 0, y é quem? 6. Então, eu tenho a imagem,
que é quem? 0, 0 e 6, decorrente a esses valores. Agora nós vamos para a letra B. Ele quer B, o valor de x para que sua imagem seja igual a 2. Se a imagem é igual a 2, a imagem é o valor de quem? De y da função. Se eu tenho que a função é f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6, f de x é o valor de y, é o valor da minha função. Então, eu posso dizer que y é igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. E a imagem, né, o valor de y, então no lugar de y eu boto quem? 2, que é a imagem da função. Isso vai me dar uma equação de segundo grau, tá, gente? Toda equação de segundo grau é igual a quem? A zero. Então, esse 2 vai passar para cá. O que é positivo passa a ser o quê? Negativo. Então, isso vai ficar 0 igual a x ao quadrado menos 5x mais 6 menos 2. X ao quadrado menos 5x, 6 menos 2, 4 igual a 0. Equação segundo grau. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Delta é igual, quem é b ao quadrado? Menos 5. Menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 4. Delta é igual a 25, porque menos 5 vezes menos 5 dá 25. Aí eu tenho menos por mais dá menos, menos por mais dá menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16. Quanto é 25 menos 16? 9. Então, o valor de delta é 9. Agora, vamos para a Bhaskara. X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Desculpe a letra, tá, gente? X é igual a menos b. Aí, vamos lá. B não é negativo já, e menos com menos, mais. Então, vai ficar 5 mais ou menos, raiz de delta que deu 9, sobre 2 vezes a, que a é quem? 1. X é igual a 5, mais ou menos, quem é a raiz de 9? 3, e 2 vezes 1, 2. X, uma linha, é a raiz positiva, 5 mais 3 sobre 2. Quanto é 5 mais 3? 8. 8 dividido por 2, 4. X, duas linhas, é a minha raiz negativa. 5 menos 3 sobre 2. 5 menos 3 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então, quem são os valores de x para que a imagem seja igual a 2? Solução 4 e 1. Porque quando eu substituo 4 e 1 aqui nessa equação, eu tenho que minha função é igual a 2. Muito obrigada. Tenha um ótimo dia para vocês. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau, tchau.